Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Todos os dias, a toda hora, um ato simples de abrir a geladeira e pegar um alimento para levar à mesa esconde uma história de pesquisas, suor e muita dedicação. Falamos aqui da importância dos produtores rurais, que garantem o leite, o queijo, os ovos, o alface, a couve com seus nutrientes, frutas frescas, as raízes que nutrem belos pratos da nossa culinária e nos mata a fome. Para falar do assunto, poderíamos trazer aqui muitas pessoas, mas optamos pelos técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, a Emater, em Ipatinga, o Manuel Simões de Barros e a Ana Laura Chaves Veloso Oliveira. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio da TV Cultura. Nós aqui agradecemos. Vamos começar aqui com a identificação, com uma apresentação de cada um de vocês para as pessoas que ainda não os conhecem. Primeiro a Ana. Ana, a sua origem, você veio de onde e a sua formação? Eu sou de Inhapim, sou formada em Economia Doméstica pela Universidade Federal de Viçosa e me especializei em controle da qualidade de carne, leites e ovos na Universidade Federal de Lavras. E o Manuel? Nasceu onde, Manuel, a formação? Eu sou natural de Coronel Fabriciano, sou zootecnista formado pela Universidade Federal de Viçosa, sou especialista em educação ambiental pela UNB, em produção de suínos e aves por lavras e gestor de bacias hidrográficas. Bom, pode-se dizer que são aqui da terra mesmo, né, de Coronel Fabriciano e Apim, todos aqui do Vale do Aço. Bom, o que a Ana faz dentro da Emater hoje? Bom, todos os técnicos dentro da Emater são extensionistas. A gente trabalha como mediadores e agentes de mudança na zona rural. O que significa isso? A gente trabalha dando assistência técnica a esses agricultores em políticas públicas, para viabilizar políticas públicas voltadas para a melhoria de qualidade de vida desses agricultores. Especificamente na área de bem-estar social, que é a área que eu atuo mais, a gente dá treinamento a esses agricultores para qualificar a produção. Aqui em Ipatinga a gente trabalha com uma grande produção de quitandas, então a gente trabalha muito com as agricultoras que produzem essas quitandas. É curioso, Emanuel, o Vale do Aço, as pessoas lá de fora principalmente só pensam assim, o Vale do Aço só tem indústrias siderúrgicas ou do setor metal mecânico, mas na verdade tem muito mais coisas do que isso, inclusive produção rural, não é isso? Com certeza. E a gente tem que lembrar também que o Vale do Aço era uma área rural, que com o advento das grandes indústrias é que se tornou uma área industrial. Então o entorno da região metropolitana do Vale do Aço é altamente agrícola. A empresa que vocês atuam aí, a Emater, fundada em 1975, ou seja, são 38 anos de atuação. Um pouco da história da Emater. A Emater, ela não surgiu com esse nome, ela surgiu como a CARAS, a empresa de crédito rural e assistência técnica para o meio rural, como fomento ao crédito rural lá em 1948. Mas com a ampliação da atuação da empresa, ela se tornou Emater em 1975. Então, mesmo que a empresa aí tenha menos anos do que a gente considera os 65 anos da empresa no estado de Minas Gerais. Já um tempinho bom de estrada aí e experiência no contato com a produção rural. Em Ipatinga, Ana, a Emater atende onde? Nós atendemos na Rua Mariana, no centro de Ipatinga, e a gente atende, né, a toda a zona rural de Ipatinga. A gente vai muito para o campo, então às vezes as pessoas vão até a Emater, né, procurando a gente tem uma secretária lá, mas a gente está mais no campo do que propriamente no escritório. E o interesse do produtor rural, de quem está lá na roça a produzir os alimentos, como é que tem sido? O interesse é muito grande. A gente tem que considerar também que por Ipatinga ser uma cidade polo, a demanda não se restringe só ao público de Ipatinga. Então a gente tem demanda da região toda e uma demanda muito diversificada. É até meio difícil a gente especificar o tipo de atuação que a gente desenvolve na área rural, porque são tantos focos, tantas interferências que a gente faz na área rural, que a gente meio que atua em quase tudo lá. Então a gente tem um atendimento sim aqui na zona rural de Ipatinga, atendimento forte, mas temos também esporadicamente atendimentos nos municípios do entorno, mesmo a gente sendo técnico local do município de Ipatinga. Nesse momento aí que a indústria, que era a âncora da economia regional, tem uma pequena decaída em função de uma crise, de conjuntura até internacional, as pessoas têm procurado mais assistência, têm aumentado oportunidades ou mesmo recursos para a produção rural? Sim, e também
vamos observar, como eu disse anteriormente, que aqui a região era região agrícola, muitas das pessoas que estão na indústria hoje são de origem rural. E quando elas se aposentam, normalmente têm a tendência de voltar para o meio rural. Então esse êxodo ao inverso está acontecendo agora na região de Ipatinga. Nós temos muitos clientes que são aposentados das usinas e que agora querem voltar para o meio rural para iniciar a produção, porque sentem saudade, tem todo esse apelo da família e tudo, então está acontecendo esse êxodo aí na região também. Bom, produzir lá no canto da montanha, lá no canto da roça é uma coisa. E o mercado, como é que está? Tem mercado para produção rural? Hoje o mercado está muito interessante, porque existe um mercado institucional também. Nós temos 2 programas que têm sido muito benéficos para o produtor rural, que é o Programa de Aquisição de Alimentos e o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Hoje existe uma lei, que é a Lei 11.947, que pelo menos 30% do recurso destinado à compra da merenda escolar tem que ser feita pela agricultura familiar, tem que ser comprado produtos da agricultura familiar. Com isso, o agricultor tem um mercado garantido, então a procura está muito grande. E quando você fala, né, de Ipatinga, tradição industrial, hoje a gente consegue enxergar Ipatinga, né, além do aço, né, com algumas ações que estão até atraindo turistas, né, para a nossa região, para a zona rural de Ipatinga, pela produção que está tendo na zona rural, produção de quitandas, de hortaliça. Isso é tanta novidade hoje, né, aqui, principalmente para essa região, Ipatinga, Fabriciano, que tem atraído muita gente. Olha só que bacana, e lógico que para fornecer para esses programas aí, certamente há técnicas que precisam ser obedecidas, critérios que precisam ser atendidos, não é isso? Sim, o agricultor precisa estar enquadrado nas normas do PRONAF, né? Tem que ser agricultor familiar, precisa da carta de aptidão ao PRONAF, que é fornecido pela Emater e sindicatos rurais, para poder participar desse programa. Porque, só complementando a resposta da Ana, sim, fica à a vontade. gente pode diferenciar o produtor rural em 3 categorias básicas, que seria o agricultor familiar, o médio produtor rural e demais produtores. Então a gente teria que enquadrar a pessoa como agricultor familiar para que ele pudesse ter acesso a esse tipo de programa. E isso requer algumas condições básicas, características mesmo do produtor rural para se enquadrar como agricultor familiar. Ele se enquadrando, ele vai a algum escritório da Emater ou sindicato credenciado e obtém a DAP, que seria a Declaração de Aptidão ao PRONAF. É como se fosse uma carteira de motorista para a pessoa habilitada a dirigir. Essa DAP habilita o agricultor familiar não só a vender para a merenda escolar, mas inúmeros outros programas do governo federal e estadual. Esse programa de aquisição aí para a merenda escolar, compra de tudo que se produz na roça? Sim, compra de tudo. Desde hortifruti, né, para agricultores que tenham o certificado do IMA, né, o alvará sanitário, também carne, leite, ovos, produtos processados, queijo. Então, todo tipo de produto que é produzido na zona rural pode ser comprado. Quer dizer, o programa já existe, o programa de agricultura familiar ou do programa de aquisição de alimentos, existe há quanto tempo, mais ou menos? Olha, o PAA já existe há mais de 6 anos. O Programa Nacional de Alimentação Escolar foi implantado em 2011. É uma lei de 2011. Tem sido a redenção, então, para alguns produtores? Sim. Só para você ter uma ideia, ano passado, se a gente for pegar essa região nossa aqui, o PAA teve 5 milhões de recursos aplicados aqui na nossa região para o Programa de Aquisição de Alimentos. E o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, foi mais de R$1 milhão. E só em Ipatinga foi aplicado R$150 mil na compra de produtos da agricultura familiar. Quer dizer, esse dinheiro antes iria para fora daqui, para pagar a produção de longe, não é isso? Com certeza, porque como os pequenos agricultores, os agricultores familiares não estão muito organizados, as entidades, as escolas compravam, né, faziam licitação e compravam de atravessadores, de sacolões. Hoje há essa abertura para a compra da agricultura familiar. É um incentivo para que o homem se fixe no campo, porque houve um êxodo enorme, você disse que já começa a haver uma volta, um caminho inverso, mas isso é um incentivo a mais? Com certeza, não para que o homem fique, mas toda a família. E quando você fala em redenção, isso me traz o tipo de trabalho que a Emater executa, que essa redenção muitas vezes ela não é só financeira,
é uma redenção de esperança. Isso aí cria esperança no agricultor de dias melhores, porque ele tem certeza de que está produzindo, ele vai poder comercializar. A questão do respeito ao agricultor familiar, que muita gente às vezes trata o agricultor de forma pejorativa, faz algumas piadas, mas isso mostra à sociedade, principalmente a sociedade urbana, a importância desse agricultor dentro do processo de abastecimento das residências na área urbana. E nos deixa muito felizes que, às vezes, alguns produtos que surgem desses programas de governo não são produtos que você mensura financeiramente. A satisfação de ver um pai ver um filho que está retornando para casa, a satisfação do pai poder propiciar à família um lazer mais condizente, uma estrutura física, uma televisão, alguma coisa nesse sentido que muitas vezes ele não tem esse poder de compra e que agora vem conseguindo. Então essas coisas nos deixam muito emocionados, você pode ter certeza disso. E é muito gratificante, a gente vê depoimentos nesse grupo que a gente trabalha de mulheres, é uma associação de agricultores familiares que tem aqui em Ipatinga. Elas dão um depoimento, eu consegui comprar um notebook para o meu filho, eu fui para a praia, eu reformei minha cozinha, só com o dinheiro que eles estão recebendo vendendo biscoitos, né? Produzindo em casa, na sua propriedade. Então isso é um ganho muito grande para nós, para os agricultores familiares e para toda a agricultura familiar. Uma rede escolar como a de Ipatinga, são dezenas, 32 escolas só da rede municipal. Só a produção rural consegue atender a demanda ou demanda da produção de outros municípios vizinhos? A produção de outros municípios vizinhos tem procurando atender, porque só Ipatinga não dá conta de atender. Iapu tem contribuído para isso, Ipaba, Inhapim, várias cidades têm procurado abastecer as escolas e a rede municipal de Ipatinga, as escolas estaduais e a rede municipal. Ok, nós vamos agora a um rápido intervalo, nós voltamos em um minuto só, nós voltamos com essa sequência dessa conversa aqui com a Ana Laura Chaves Veloso e também com o Manuel Simões de Barros, ambos da Emater. Um minuto. A Italínia preparou uma promoção que vai te deixar feliz da vida. A Italínia Móveis de Ipatinga comemora 8 anos e quem ganha o presente é você. 8 vezes sem juros. Peça o seu orçamento pelo telefone 3822-7376. Italínia, compartilhando felicidade com você todos os dias. Italínia Móveis, Novo Centro, Ipatinga. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, Bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista de hoje, que traz aqui o Manuel Simões de Barros e a Ana Laura Chaves, ambos da Emater.
Olha, recentemente um vídeo institucional alertava as pessoas que quando olhar para uma atividade agropecuária intensiva, aquelas grandes plantações de soja, de milho e outros produtos agrícolas, a pessoa deve se lembrar que o objetivo daquilo, na verdade, é a exportação. E quem leva, de fato, o alimento para a mesa das pessoas, para as nossas mesas todos os dias, é aquele pequeno, médio produtor rural lá no canto das montanhas, por esse Brasil afora. Manuel, até que ponto que isso é uma verdade, que essa afirmação lá do documentário é uma afirmação verdadeira? Pois é, isso é curioso, mas procede. A maior parte desses commodities, seja milho, soja, laranja, sorgo, muitas vezes são voltados para exportação, na maioria das vezes. O que abastece o nosso mercado aqui, a comida que chega no dia a dia, ela provém da agricultura familiar. Alguma coisa em torno de 60% provém da agricultura familiar. E a gente tem que pensar não somente na importância financeira desse mercado, mas na importância também, outras importâncias que a agricultura familiar tem. Por exemplo, são quase 80% das propriedades rurais do Brasil, apesar de não ser a maior extensão territorial, mas são quase 80% das propriedades rurais do Brasil são de agricultura familiar. Então, são muitos agricultores, são mais de 4 milhões de agricultores familiares espalhados pelo Brasil. Olha, então é bom lembrar que aquele produto que está ali na esquina, aquela verdura fresquinha ali do sacolão, não vem lá da grande produção, mas sim é aquele pequeno produtor ali no canto da roça que traz para a cidade. Com certeza. Na maioria das vezes é do agricultor familiar. É um sonho nosso, né, e trabalho que a gente vem desenvolvendo é para que esse agricultor familiar se organize mais. Porque muitas vezes esses produtos são vendidos a atravessadores que fazem a comercialização desses produtos e o agricultor não faz a venda direta. Então, a gente trabalha para que eles possam se organizar, fazer essas vendas diretas, não só nesses sacolões, em rede de supermercados, né, que a demanda aqui da nossa região é muito grande, mas como eles não estão organizados e depende de uma logística grande para fazer esse atendimento, a gente está trabalhando para que eles, o nosso sonho e trabalha para que eles consigam fazer isso. Okay, Até porque também, só complementando, esse atravessador ele não tem muito risco. O risco está todo na lavoura durante o período de produção. E normalmente o atravessador ganha no mínimo o mesmo tanto que ganha o agricultor familiar, mas sem quase risco nenhum de ter uma frustração de safra. Isso pode ocorrer com uma série de coisas. É uma chuva que atrasa ou que adianta, ou que vem em intensidade maior, uma série de coisas. Sim, e outras, questão até de estrada, logística, com a chuva atrapalha a estrada e não tem como passar. Então são vários os efeitos adversos que podem surgir aí e que podem prejudicar a comercialização por parte desse agricultor. No bloco anterior, Ana, nós falamos sobre essa questão das pessoas que há muito tempo saíram em massa do meio rural e veio para as cidades, e alguns agora tentam voltar, mas tentam voltar porque justamente fizeram, como diz aí, o pé de meia na cidade, por isso vai voltar para a roça. Mas enfim, há formas de se evitar que as pessoas percam o interesse em ficar no meio rural. Alex, como reflexão, a gente pode fazer a seguinte observação. Não só por questões produtivas, hoje a zona rural tem perdido jovens, principalmente os jovens. Porque na zona rural a gente não encontra os mesmos atrativos que a gente encontra na cidade. Hoje na zona rural é difícil você ver internet, é difícil você ver uma área de lazer. O poder público não investe tanto nessas coisas, nessa estrutura para a zona rural. Isso tem sido motivo de reflexão com os agricultores que estão deixando o campo, que muitas vezes não é por questão produtiva, é porque, principalmente o jovem, ele perde o interesse de ficar na zona rural, ele não consegue fazer um curso superior a longa distância, por exemplo, porque não tem acesso à internet, mal tem telefone, e a zona rural muitas vezes nem celular pega. Então, assim, é preciso voltar mais os olhos para a estrutura básica, na zona rural. O Estado é muito ausente, com exceção de autarquias como a Emater, pouco chega à zona rural do Estado. O Estado, não diria ausente, mas de forma continuada, são poucas as instituições que vão atender a esse agricultor familiar. A gente tem que entender também a questão da característica desse agricultor. Como é familiar, é ele ou a família dele, ou a família dele que está à frente do negócio. Isso impede que ele se ausente para poder fazer curso de capacitação ou para poder melhorar a qualidade da mão de obra dele lá. Isso dificulta, ou seja, o Estado teria que ir até esse agricultor. E muitas vezes, infelizmente, o Estado chega para puni-lo, principalmente nas questões ambientais.
ele não tem esse conhecimento, muitas vezes esse conhecimento não chega até ele, mas o poder da fiscalização do Estado, muitas vezes, não estou discordando do poder fiscalizatório do Estado, não. Mas teria que ver também que teria que ter esse poder de educação, chegar essa educação até esse agricultor. E não é fazendo reuniões, às vezes, na cidade, que vai poder trazê-los, porque eles têm que estar na roça para poder tocar o negócio deles, que eles que estão à frente. O que tem sido hoje, ou quais têm sido os principais problemas na área ambiental para o produtor rural? Desde o próprio desconhecimento da legislação até a forma de operar a questão agropecuária. Existe também a questão do desconhecimento técnico. A gente tem que tentar atrelar não só a questão ambiental, mas a questão produtiva, social, econômica, tudo isso tem que estar dentro do mesmo pacote. Porque a lei ambiental, sem querer desmerecê-la, mas muitas vezes ela vem como forma de restringir. E vai restringir áreas que antes eram incentivadas. Então o produtor já está trabalhando em uma determinada área, anos, até que foi herança de avô, de pai, e no momento a legislação vem e fala, agora você não pode mais trabalhar essa área sem dar opção a ele de ter uma outra coisa para fazer. Você está se referindo, por exemplo, às APPs, áreas de preservação permanente, que são beiras de córrego, de cachoeiras, nascentes? Exatamente. Isso tem gerado problema, multas, inclusive? Tem gerado multa, tem gerado problema. Agora, o nosso papel, nós somos o Estado de Minas Gerais. Nos fazemos presentes lá na zona rural, temos conhecimento da legislação. E como é que a gente vai chegar num produtor que já está ali no APP sem querer desmerecer a legislação ambiental e nem discordar dela? Mas ele já está ali há 50 anos, é a subsistência da família dele. No momento alguém chega e fala, daqui para frente você não pode mais usar essa área sem dar a ele a opção de ter uma outra fonte de renda ou um incremento na economia dele e restringe essa área. Então o Estado tem que ver esse lado de restringir algumas áreas, sim, mas dar condição de melhoria de vida para que esse cidadão não desanime de continuar na roça. Por falar em ânimo para continuar na roça, como é que anda a questão do crédito rural? Há muito tempo que se fala nesse assunto. E existe crédito rural? Primeiro, existe crédito rural para regiões industriais como é o Vale do Aço? Sim, o crédito rural ele é para o Brasil inteiro e está disponível. Aqui na região, principalmente na região metropolitana do Vale do Aço, as pessoas acham que não existe o crédito rural, porque como é uma região industrial, então isso aí não é, mas isso não procede. Nós temos aqui um grande parceiro nosso do crédito rural, que é o Banco do Brasil, que é o maior repassador de crédito rural no país. Então nós temos ele como parceiro, tem outros também, como o próprio Sicob também, que repassa recursos financeiros para o crédito rural. E foi aportado, só nesse último ano agrícola agora, mais de 65 milhões de reais para o Vale do Aço, aportados em crédito rural, dos quais 30 milhões de reais foram aplicados aqui na região do Vale do Aço pelas agências da região metropolitana. Somente as agências da região metropolitana do Vale do Aço já aplicaram mais de 30 milhões de reais aqui na região em crédito rural. Para que tipo de empreendimento? Só para título de exemplo, para que os nossos telespectadores possam entender. Aqui nós temos vários tipos de empreendimento. Temos bovinocultura, principalmente a bovinocultura leiteira, temos a bovinocultura de corte, temos a questão do eucalipto também, que é muito forte, temos fruticultura, temos a horticultura, principalmente no colar metropolitano, temos a apicultura. Então nós temos várias finalidades. E temos alguns produtores agora que estão buscando um certo conforto, porque a linha de crédito rural também financia veículos, financia motos, financia o turismo rural. Então são várias fontes e linhas de financiamento que vão em taxa de juros bem acessíveis, de 0,5% ao ano, fixo e sem correção, até 5,5% e com grandes prazos para pagamento, chegando até 15 anos para poder pagar esse empréstimo. Quer dizer, é uma situação bem diferenciada desse do mercado de juros, o mercado de crédito comum que existe para o cidadão comprar outras coisas na cidade, né? Curiosamente, existe uma linha de crédito do Pronaf-B, que tem essa taxa de juros de 0,5%, mas é restrita aos agricultores pronafianos do grupo B. Aqueles que estão credenciados, classificados, documentados, inclusive. Ele tem a capacidade de tomar, o dinheiro não é muito mais, é o embrião, R$ 2.500. E se ele pagar em dia, ele paga R$ 2.000. Eu desconheço no Brasil outra linha de financiamento que você toma emprestado R$ 2.500 e se pagar em dia, você paga R$ 2.000. E nós temos aqui, no município de Ipatinga, a felicidade de ter um agricultor, um horticultor que está com uma lavoura de alface, que ele começou com esse Pronaf-B, tomou esses R$ 2.500 e iniciou a atividade numa agricultura familiar, de produção de verduras, e hoje ele já saiu do Pronaf-B, já mudou de categoria com pouco mais de um ano de trabalho. Então o desenvolvimento dele foi muito rápido, surpreendeu a gente. Ok.
Falar um pouco agora dessa questão da recuperação de áreas degradadas. Parece que tem programas específicos para isso também, né? Sim. Atividades específicas. A Ematerja também tem o papel de atuar na questão de meio ambiente. E mais recentemente a gente teve a felicidade de fazer uma parceria junto com a Prefeitura. Aqui cabe ressaltar que a Emater só se encontra no município, porque existe um convênio da Prefeitura Municipal. Em cada município que existe Emater, existe um convênio da Prefeitura Municipal com a administração, viabilizando o convênio. E aqui nós tivemos a felicidade de renovar esse convênio com a nova administração de Ipatinga e também de fazer parcerias, através da Prefeitura, junto com a SEND e a CESUMA, o IEF, o Núcleo de Regularização Ambiental de Timóteo, para poder fomentar a recuperação de áreas degradadas. Então, através do programa Reestruturador do Estado, que é administrado pelo IEF, está disponibilizando muda, adubo, cerca, arame farpado, assistência técnica, formicida para poder recuperar áreas degradadas, necessitando o produtor somente fazer o cadastro, que aqui na nossa região, com essa parceria, pode ser feito nos escritórios da Emater ou no escritório do IEF. Ok. Criação de reservas de proteção. Sim, aí já é um programa também do município de Ipatinga que a gente está irradiando. Como eu comentei no início, Ipatinga, a gente tem a obrigação de atender Ipatinga, mas por ser uma cidade, um município de referência aqui na região, ela acaba exportando alguns programas. Então nós temos aqui em Ipatinga um programa de meio ambiente com participação da Prefeitura, que está viabilizando a criação de unidades de conservação para os agricultores, no especial a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Nós temos aqui em Ipatinga uma RPPN já feita, que é a do sítio do Zaca. Sim, no Tribuna. Sim, e temos outra agora em fase de execução pelo IEF. Já foi feita toda a documentação e protocolada no sítio do Sr. Isaías, na Fazenda Bucânia. Uma área boa, de 51 hectares. E isso reveste recursos financeiros para o município. Então a gente propõe isso, o agricultor ganha com isenção de alguns impostos, o município ganha e, em especial, o meio ambiente ganha, porque normalmente são áreas de proteção de mananciais. Então a gente está protegendo ali recursos hídricos. A área rural de Ipatinga, grande parte dela, a região do Tribuna, do Ipanemão, do Ipaneminha, todas estão praticamente dentro de áreas de preservação, né? Sim, existe aqui em Ipatinga, por legislação municipal, uma área de proteção ambiental. É uma unidade de conservação de uso sustentável que prevê a melhoria na qualidade de vida dessa região. Toda a zona rural de Ipatinga está inserida dentro da APA Ipanema. Além disso, a porção do Ribeirão Ipanema, que vai desde a zona rural até seu deságue ali no Rio Doce, também faz parte dessa APA Ipanema. É uma unidade de conservação municipal. Quer dizer, qualquer atividade que for desenvolvida ali vai precisar de ter realmente uma orientação técnica. Não se pode criar um empreendimento nessa área sem ter orientação. Sim, tem que ter a anuência do Conselho Gestor da APA Ipanema, do qual eu tenho a felicidade de ser vice-presidente. Bom, tem restrição, mas não tem impedimento, não está totalmente impedido. Não tem impedimento. Mas as pessoas têm que se orientar, porque uma vez que ela está fazendo alguma interferência, alguma intervenção ambiental, e pode-se entender por intervenção, qualquer intervenção na área de preservação permanente ou na área da APA Ipanema, sem anuência, ela corre risco de ser fiscalizada pelo Estado, normalmente através da Polícia Militar do Meio Ambiente, e de ter o seu empreendimento embargado. Dependendo da situação que se encontrar, ele tem um embargo da atividade. Isso pode causar sérios danos ao agricultor. Lembrando também que muitas vezes eles confundem, passam uma fiscalização e dão uma multa. Ele acha que pagando a multa ele vai resolver o problema, esquecendo que aquilo que ele fez é crime ambiental. Tem um processo judicial em andamento. Tem um processo judicial em andamento, exatamente. Vai ser chamado pelo promotor de justiça, pode ser denunciado, e então ele pode ter uma dor de cabeça muito grande advindo de uma pequena intervenção que ele possa ter feito. Bom, deixa eu aproveitar isso que o Emanuel falou e lembrar o seguinte: nós temos feitas várias reportagens lá no Jornal Diário do Aço para falar sobre prisão de pescadores na área de influência do Parque Estadual do Rio Doce. Antigamente era permitido, por exemplo, pescar no Ribeirão Mombaça, em Dionísio, pescar no Ribeirão do Boi. Hoje é proibido. Esses ribeirões estão numa área de proteção ambiental e quem é apanhado pescando dessas áreas leva uma multa violenta e ainda por cima responde o processo na justiça. A pessoa deixa de ser réu primário, tem que gastar dinheiro com advogado, tem que ir na delegacia de polícia, é uma situação muito desagradável. A mesma coisa vale para o Rio Doce, na Cachoeira Escura, na Cachoeira de Santana. A Cachoeira de Santana está dentro da área do Parque do Rio Doce, depois ali da subida da estação de tratamento de água da Copasa, sobe-se uns 8 ou 10 quilômetros, chega na Cachoeira de Santana. É bacana pescar lá, tem muito peixe, mas é um lugar proibido de se pescar e a multa não é fácil. Vai para a cadeia, tem material apreendido, é uma série de problemas. Eu conversei recentemente com um delegado
da comarca de Timóteo, Gilmaro Alves, que ela é daquela região de Marliéria também, e disse que todas as semanas são dezenas de pessoas que são presas pela Polícia de Meio Ambiente, são levadas para a delegacia, tem o nome cadastrado, entra na ficha criminal e é uma situação muito complicada. As pessoas alegam que não sabem. A lei brasileira não contempla essa história. Existe uma lei, a lei tem que ser de conhecimento de todos. Então, chega lá para o delegado, ele tem que autuar, manda para a justiça, e a justiça, o juiz, o promotor, tem que processar a pessoa. Então, se você vai pescar, ligue para a Polícia de Meio Ambiente primeiro, converse com alguém que já conhece melhor a área e evite aí muita dor de cabeça. Nós vamos agora para um rápido intervalo, é um minuto só. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Muito bem, estamos no ar de volta com Cultura Entrevista. Eu lembro o contato com o programa, entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Mande lá a sua mensagem, dê a sua sugestão para o programa. Nós que conversamos hoje aqui com a Ana Laura Chaves Veloso e o Manuel Simões de Barros, da Emater. Bom, metodologia, como é que vocês atuam? O cidadão tem lá uma propriedade, descobre que ele vai fazer lá uma plantação de arroz, uma plantação de inhame, alguma coisa que ele percebe que é possível produzir naquela propriedade rural. O que ocorre a partir do momento que o produtor vai até a Emater? Qual que é o papel do extensionista a partir dali? Bom, a gente, enquanto extensionista, né, o produtor faz o contato com a gente vai até a propriedade, né, e a gente vai construir um plano com ele, ali, um plano produtivo com ele. Mas a gente tem uma prática de ação extensionista, que é uma metodologia participativa. A Emater lançou um livro de metodologia participativa para a prática de extensão rural, que tem sido referência para a ATER hoje em todo o Brasil. Então, o que é essa metodologia participativa? A gente entende que nós somos mediadores e agentes, né, que podem proporcionar a mudança ali no meio rural. E o agricultor familiar, o produtor rural, ele é o agente de mudança. Então, com algumas metodologias que a gente faz, dia de campo, demonstração técnica, caminhadas, diagnósticos rurais, a gente consegue fazer reflexões com os agricultores, com a comunidade, para que a gente não transfira conhecimento, né? Porque a extensão não é transferência de conhecimento. A gente entende a extensão rural como uma coisa muito maior, que propicia o produtor aprender e reaprender, assim como nós extensionistas. Inclusive apontar soluções para as suas demandas. Com certeza, e a gente tenta fazer com que ele mesmo enxergue as soluções, né? E a gente está ali como um apoio técnico para dar toda a orientação, né? Articulando as políticas públicas. Como eu te falei, muitas vezes a Emater é o meio de comunicação que eles têm, né? Visto a ausência de telefone e outras coisas, muitas vezes a Emater é o meio de comunicação. E a gente tenta fazer o máximo possível, aplicar essa metodologia participativa
para que o agricultor ele seja reflexivo na sua ação. E complementando, até no próprio nome da empresa, Emater, é Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural. A assistência técnica vai em cima disso que você comentou. Às vezes um produtor quer produzir milho, a gente vai à propriedade dele orientá-lo na produção de milho. E vem a extensão rural, porque, na verdade, o que ele vai fazer com esse milho, o que esse milho vai propiciar para ele e o que esse milho, às vezes, vai propiciar para a comunidade dele. Então, tem um negócio muito maior, porque o milho por si só não é o que nos interessa. Interessa é a pessoa, é quem está lá, é a família. Então, como é que a gente pode fazer para poder desenvolver ou melhorar a comunidade, melhorar a família? E aí que entra o processo de extensão rural, que passa muito pela confiabilidade das informações, e não das informações técnicas que você pode obter em livro, internet. É a confiança na pessoa que está fazendo esse repasse. E não é a confiança de que ela está falando para você uma coisa que vai fazer você produzir 3, 4, 5 ou 10 toneladas de grão. É a confiança nos conselhos que ela te dá, porque muitas vezes o trabalho nosso no meio do mato, ele se confunde. Eu chego lá como um zootecnista que sou para dar uma orientação em atividade de bovinocultura leiteira. Chego lá e encontro outra coisa. Encontro muitas vezes, por exemplo, um pai às vezes com problema com o filho, ou uma esposa que tem um outro problema com um funcionário, alguma coisa. Então, a gente, pela intimidade do nosso trabalho, que é continuado, a confiança é muito maior. A gente entra pela porta da cozinha das pessoas. Então, a gente conhece essas pessoas na intimidade, eles nos conhecem na intimidade. Então, fica uma relação muito mais facilitada, mas uma relação também de muito maior responsabilidade. Se a gente chegar lá com uma promessa que não foi cumprida, essa promessa não vai ser cobrada anos a fio, porque nós estamos ali todo dia. Então, essa questão é muito importante no processo de extensão rural. Nós falávamos agora há pouco aqui sobre a questão da Apivale. A Apivale é uma experiência positiva aqui para o Vale do Aço? Com certeza, é uma instituição que nos alegra muito ver a situação que ela se encontra hoje. A Apivale é a Associação dos Apicultores do Vale do Aço. No ano passado embarcaram vários contêineres de mel para a Europa. Já vem fazendo isso há bastante tempo, algo em torno de 10 ou 12 anos, se não me falha a memória. Mas, enfim, começou com trabalhos seus também. A Emater participava ativamente na criação. Lá no embrião da Apivale, a Emater entrou como uma empresa de assistência técnica, fomentando, naquele momento ali, a apicultura e superou nossas expectativas. Tanto é que hoje, mesmo eu sendo zootecnista, eu tenho até curioso falar, um certo receio de dar orientação técnica àqueles apicultores, que eles já se aprimoraram tanto que hoje eles dão aula para a gente. Eu queria até relembrar, grande parceiro da Apivale, seu Jurani Onofre, presidente, é um parceiraço nosso, sempre está com a gente aí nos trabalhos que a gente desenvolve. O Jurani lá do Taúbas. Exatamente. Ana, você me falava também mais no começo da entrevista sobre a criação da Anater, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. É uma coisa nova. O que vocês esperam com a Anater? Olha, ontem, com muita alegria, né, que nós falamos que ontem a presidente assinou o projeto de lei da criação da Anater, que é a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. A gente tem muita esperança que essa agência possa fortalecer a extensão rural no país, principalmente a extensão rural pública, né? Porque hoje a gente depende de convênios com prefeituras, né? A gente tem que a todo momento estar buscando buscar recursos, né, para poder desenvolver nossas atividades. Então, a Anater é uma esperança nossa para aprimorar essa assistência técnica, os extensionistas, e aliar também uma promessa, né, um objetivo da Anater é unir a pesquisa e a extensão. Então, a gente sabe que a Embrapa faz diversas pesquisas e muitas vezes essas pesquisas são muito distantes da zona rural, né? E muitas vezes não é aquilo que o agricultor está precisando naquele momento. Então, um dos objetivos é aproximar a pesquisa da extensão. Ok, como o Manuel disse, é realmente chegar recursos para quem gera emprego, gera coisas que são muito mais próximas das pessoas do que a mega produção, a produção intensiva rural. E a gente defende muito que a extensão rural ela não é despesa para o governo, né, nem estadual, nem federal. A gente tem que enxergar a extensão rural como um investimento, né, porque a gente está lá no campo, tá propiciando ao agricultor desenvolvimento, né, às vezes nem cabe a palavra sustentável, porque eu acredito que desenvolvimento, já quando a gente desenvolve, cresce, eu já acredito que a gente está crescendo com sustentabilidade, a gente está crescendo economicamente, a gente está crescendo como pessoa.
Então, eu acho que a extensão rural, né, de acordo com o que a gente colocou aqui, é um investimento. Ok. Manuel, estamos chegando ao fim do Cultura Entrevista. Suas considerações finais? Muito feliz de estar aqui na minha casa, eu considero Ipatinga também minha casa, sou natural de Fabriciano, falando de agricultura familiar, trabalhando numa empresa de assistência técnica e extensão rural, tradicional no mercado, feliz por poder continuar na minha profissão de zootecnista, trabalhando no Vale do Aço. Muita gente me perguntou o que um zootecnista faria no Vale do Aço. Eu digo aos zootecnistas, agrônomos, engenheiros florestais, que serviço aqui tem um monte. Então, é da minha felicidade, do prazer de poder estar aqui falando da agricultura familiar para os telespectadores. Nós que agradecemos o seu tempo aí disponível para vir aqui até o estúdio. Ana, obrigado também pela presença aqui. Você gostaria de fazer alguma consideração final? Não, só gostaria de agradecer, parabenizá-los, né, por discutir esse tema. Sempre precisamos reforçar a importância do agricultor. Realmente é ele que põe comida na nossa mesa. E todo mundo viu aí a alta do tomate, né? O impacto que causou. É um produto que a gente consome muito. Então, só por esse impacto a gente viu, né? Já pensou se o agricultor decide fazer uma greve? Como que nós vamos ficar? Né? Então, a gente tem que dar muito valor ao agricultor familiar. Tem crianças aqui que acham que leite dá em caixinha. Então, acho que é responsabilidade dos pais também mostrar a ele de onde vêm os alimentos. Aqui em Ipatinga tem uma zona rural muito, além de muito bonita, é uma região que está produzindo, então ele pode ter a oportunidade de conhecer a zona rural e levar o seu filho para ver tirar o leite da vaca. A propósito, eu sei que não é papel seus, porque estão mais ligados mesmo à produção, mas enfim, já que vocês falavam agora há pouco da necessidade de facilitar o meio da comercialização direta dos produtos, falta Ceasa no Vale do Aço, até hoje nada, né? É um plano, né? O governo municipal andou tendo essa proposta, está se fazendo algumas pesquisas. E eu acho que a demanda é muito grande, vamos ver, né, como que fica esse projeto. A produção que hoje, se ela não vem do Ceasa de Caratinga, vem de Contagem, hein? Contagem? Isso. Nós participamos no início do atual governo de uma pesquisa lá na feira de Ipatingão para fazer o levantamento técnico, saber qual que é o volume comercializado, nos surpreendeu o volume, está na casa aí de mais de 3 milhões de reais por mês, comercializados ali em Ipatingão. Exatamente esses estudos para viabilizar a construção, se não de um Ceasa, de uma estrutura de comercialização adequada que atenda com dignidade aos produtores e comerciantes ali da região. A feira do Ipatingão poderia ser considerado o quê? Um entreposto, né? É um entreposto. Precisaria de uma estrutura mais humanizada, vamos dizer assim. Gente, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Nós recebemos aqui no estúdio Manuel Simões Barros e a Ana Laura Chaves Veloso. Cultura Entrevista fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana.